Torcida Santista, boa noite. Cristian Macader para mais uma live do Diário do Peixe. O Santos, que hoje teve na coletiva de manhã, logo cedo, o Paulo Tuori, executivo de futebol, falando. Ainda a gente vai ter muita matéria no Diário do Peixe. A gente trouxe agora há pouco a derrota do Sub-20 do Santos para o São Paulo. À noite, ainda joga agora, à noite, daqui a pouco, a Sereias da Vila em campo. No primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista, o Sub-20 do Santos perdeu por 3-1 para o São Paulo no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Brasileiro, e as Sereias jogam pelo Campeonato Brasileiro também o primeiro jogo das quartas de final contra a Ferroviária. Jogo que já começou e às 7 horas, se eu não me engano, né? E que a gente vai trazer todos os detalhes aqui no Diário do Peixe para vocês. Tá? Vamos ler muita pergunta aqui hoje. Vamos falar do Dia do Santos. O Paulo Tuori falando que o Neymar, que o presidente Pérez falou que o Santos tem feito a proposta para o Neymar, mas o Tuori falou que o Neymar é uma ilusão. O Paulo Tuori que quer padronizar o estilo de jogo do Santos. O Santos que essa semana contratou o Basílio até para ser goleiro no interior. Vamos falar um pouco sobre o Vitor Ferraz, que deve voltar ao time titular do Santos contra o Cruzeiro. Santos que joga no próximo domingo no Mineirão, às 16 horas. Mesmo que o Santos não tenha um resultado positivo, que não é o que nós pretendemos, imaginamos, mas o Santos vai seguir líder brasileiro, porque ele tem mais vitórias que o Palmeiras. Mas Vitor Ferraz volta ao time do Santos no jogo contra o Cruzeiro. Essa é a provável modificação da equipe. O Santos, que não fez uma grande exibição contra o São Paulo, fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo caiu bastante, tomou a virada e perdeu sua segunda partida no Campeonato Brasileiro. O Santos que contratou um novo executivo para fazer nesse projeto que o Paulo Tuori quer da padronização do time. O Santos contratou um novo executivo para análise de desempenho. O William Tomás é o nome dele. Ele trabalhava no Atlético Paranaense. Ele trabalhou durante 5 anos no Atlético Paranaense. O Santos contratou esse novo executivo para trabalhar na equipe profissional. E o Santos, que ontem à noite teve uma reunião do conselho para votar algumas coisas, votaram muitas coisas e nada foi decidido. Esse é o Santos que a gente já conhece, né? Dá até meio decepção. Bom, vamos começar a ler as perguntas aqui e dar um abraço para vocês. Marcial Mac, de Guarulhos, aquele abraço, obrigado por sempre estar presente. Cueva liberado para negociar? Pergunta o Rafael Corrêa. Rafael, hoje, na sua coletiva, o Sampaoli falou que o Cueva não está mais nos planos do Santos. E isso quer dizer que o Santos vai tentar negociar o atleta. Eu quero ver o Santos achar uma equipe que pague o que o Santos quer. O Santos, com o Cueva, como é que foi a negociação? Ele chegou por empréstimo ao Santos até o final do ano, e no final do ano o Santos é obrigado a exercer a compra do atleta e tem que pagar 26 milhões em 3 anos. Eu acho que o Santos não vai achar nenhum louco que vai pagar isso pelo Cueva. Na minha concepção, um jogador totalmente... A gente tinha que dar moral para ele, como o Pérez pediu, mas agora que eles esculacharam, porque essa é a palavra certa para dizer, o que o Pérez e o São Paulo fizeram é uma brincadeira, para não falar outra coisa. Trazer um jogador como esse é uma vergonha, tinha que ter vergonha na cara, pagar 26 milhões de reais num jogador que, quando ele teve seu nome ventilado, a torcida ficou já dividida. Nós fizemos enquete também aqui, até acho que a enquete ganhou a do Cueva, se não me engano, mas ficou super dividido. Um jogador que tinha o histórico dele, é o segundo jogador mais caro da história do Santos, 26 milhões de reais. Ele tem o maior salário do elenco do Santos, 600 mil reais. Ele não jogou 15 partidas pelo Santos ainda. Na verdade, ele nem jogou pelo Santos ainda, né? E isso pode colocar na conta do Pérez e do Sampaoli. Porque o Cueva, como diz outro dia a colunista Isabel, ela que é imparcialmente santista, ela falou: o Cueva pode ser o novo Leandro Damião. Uma vergonha o que fizeram Sampaoli e José Carlos Pérez na contratação do Cueva. Não tem outra explicação para dizer. Ele teve mais tempo na seleção do Peru que no Santos até o momento. Tá bom, Rafael? A gente ainda vai falar um pouco do Cueva aqui. O Aldo Ferreira de Assis, da Liberdade, aquele abraço. O Dalim Fernando fala: Gilberto, já quem é o Gilberto? O atacante do Bahia? Se for, pelo amor de Deus, deixa ele lá. Um abraço ao Beto Santos,
de Maryland, Estados Unidos. Obrigado, Beto, pela audiência aí. O Santos é do mundo inteiro. Aliás, o Santos tem que voltar a fazer como fez no passado, excursões para os Estados Unidos. O Santos jogou, se eu não me engano, há menos de 10 anos jogou, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Jogou de novo, quando tinha Paulo Henrique Ganso, Neymar, nos Estados Unidos de novo, com o Fábio Costa. Ele foi inaugurar um estádio lá. Então, se não me engano, foi contra o Red Bull, o time. O Santos tem que jogar mais nos Estados Unidos e em outros países. O Roberto Rodrigues de Araújo fala: o Cueva tanto São Paulo pediu, agora não serve para nada, a contratação errada. Roberto, contratação errada do São Paulo, contratação errada do Zé Carlos Pérez, porque mesmo que o cara peça, não dá para trazer um cara pagando esse valor, um cara que em nenhum momento mostrou compromissado, um cara que na Copa do Mundo pousou com a camisa do São Paulo, sabe? É uma vergonha. Eu tinha pedido em lives anteriores, sim, a paciência, porque eu acho que a gente gastou 26 milhões de reais e o Pérez tinha falado que a gente tinha que ter paciência. E eu comprei essa briga. Errei. Porque já que agora expõem publicamente que ele está fora dos planos, eu vou falar uma vergonha. Uma vergonha na conta do Pérez, uma vergonha na conta do Sampaoli. A contratação do Cueva é o maior erro da gestão do José Carlos Pérez nesse 1 ano e meio. Ele pode ser um novo Leandro Damião. E detalhe, para pagar em 3 anos, ele vai deixar a dívida para um outro presidente. Tomara que eles consigam enfiar esse cara em outro clube. Porque se não, vai ser como não acontece nada, né? Ontem teve reunião no Conselho do Santos para votar Modesto Roma. Voltou na outra área para ser investigado. Aí teve para falar do rolo, voltou para outra área, quer dizer, nem isso os caras dão para cima. O Santos é incapaz de bater o pé em alguma coisa. Essa é uma grande verdade. O Santos é mal administrado nos últimos 10 anos. Desde a gestão do Laor. O Santos ganhou com o Laor, mas foi mal administrado. O Odílio, o pior presidente da história do Santos. Modesto Roma, um brincalhão. Um brincalhão. O último mandato dele no Santos, o que ele fez, ele arrombou os cofres do Santos com as coisas que ele fez, os contratos que ele fez. Na minha concepção, ele foi muito mal. E o Pérez agora dá uma dessa, estava indo tão bem em algumas contratações. No Brian Ruiz foi uma infelicidade. Agora, o Cueva foi uma brincadeira de mau gosto. O Emerson Zavama, aquele boa noite. Wagner Cardoso, de Capivari de Baixo, Santa Catarina, aquele abraço. Sérgio Shiro, aquele abraço. Rodrigo Pedroso, de Tóquio, no Japão. Valeu, Rodrigo. O Cueva vai ser negociado. Quem quer isso? Quem quer esse cara? Esse que é o problema. Quem quer? Nem chinês quer esse cara. O cara não quer saber de nada. Ele só pensa na seleção peruana. Um cara descompromissado com o Santos. Aonde foi um pedido do Sampaoli aceito pelo José Carlos Pérez. O que eles tinham na cabeça quando fizeram o projeto Cueva? O São Paulo já teve esse jogador e ele foi escorraçado no Morumbi com toda a razão, porque ele era descompromissado no São Paulo. E o São Paulo conseguiu vender ele ainda. Aonde eles estavam com a cabeça de pagar 26 milhões de reais para um jogador desse nível? E agora eu quero até falar um pouco aqui. Agora vem falar do São Paulo. Ele é um bom treinador, um ótimo treinador, mas tem muita crítica também. O Santos está eliminado de 3 campeonatos, 2 tem na culpa dele ali, viu? A Sul-Americana, que é um campeonato fraco, mas que dá vaga para a Libertadores, onde dá dinheiro. A Libertadores que ela dá, a Sul-Americana dá dinheiro. A Sul-Americana faz disputar falando de torneio lá fora, que é o Suruga. Ele brincou e fomos eliminados pelo River Plate do Uruguai. A Copa do Brasil, fomos eliminados por um time, na verdade, os 3 campeonatos. O Campeonato Paulista fomos eliminados pelo Corinthians, que na minha concepção tem um time pior que o Santos. Mas ali tudo bem, é sorte, o azar é pênalti depois. E na Copa do Brasil, eliminado pelo Atlético Mineiro, que na minha concepção tem um time inferior ao Santos. Onde a gente faz um bom jogo lá, aqui sai ganhando, toma uma virada. Tem que ser responsável, sim. Aí toda hora quer cobrar, vamos cobrar também. Quero cobrar também. Estou irritado desses caras, eles brincam com o Santos. A gente tem que cobrar também. Jornalismo é coisa séria também. A gente tem que cobrar. Eu quero ver o Pérez falar, porque na minha concepção, esse Bolton, até agora, cadê ele? Ele vem, apresenta, cadê? Falar com alguma emissora ou outra é fácil. Vem falar na coletiva de imprensa, vem falar. Pede a palavra, vem falar numa hora séria. Ainda bem que o Paulo Autori tá lá, porque é um cara sério. O Renato tá voltando, são caras sérios, porque eu tô, de verdade, chateado com a situação do Santos. Chateado. O Cueva é uma brincadeira. A reunião no Conselho ontem deveria ter sido... O Santos só enrola para tomar suas decisões. Vamos tomar as decisões desse evento. Cadê o patrocinador massa, que o Pérez falou que era 40 dias?
E eu falo com a cara aberta, porque aqui não deve para ninguém. O Diário do Peixe é bancado por mim e pelo meu sócio. A gente não tem rabo preso com nenhum político, nenhum. Aqui não tem Odir, não tem Modesto, não tem Marcelo Teixeira, não tem Pérez, não tem um que coloque R$1 aqui. Aqui, quando eu tiver que falar bem, eu vou falar. Eu sou jornalista formado com MTB, o que quiser, com história do futebol. E eu acho que o Santos contratar o Cueva é uma vergonha. Falta de vergonha na cara agora dizer que o Cueva está à venda. Isso é uma vergonha. Vergonha para não dizer outra coisa. Um abraço para o Edu Alexandre Santos. Cristóvão Júnior, manda um salve para Guarulhos. O que eu acho sobre o jogo contra o Cruzeiro? Cristóvão, olha, o jogo contra o Cruzeiro vai ser um jogo super difícil. Ontem o Felipe Jonathan falou uma coisa que eu concordo muito com ele. Ele falou que o Cruzeiro está motivado. O Cruzeiro vai ter a estreia do Rogério Ceni, que eu acho que é um treinador em ascensão, que vai ainda vingar. Um treinador que eu já falo aqui agora, porque a torcida do Santos é cheia de milindre. Eu gostaria de ver no futuro, talvez, o Rogério Ceni ser treinador do Santos. Porque ele tem história com o São Paulo? Tem, mas ele já passa a história. O Pepe foi campeão brasileiro. Pepe, o segundo maior jogador da história do Santos. O segundo maior artilheiro da história do Santos. O segundo jogador que mais vestiu a camisa do Santos. O Pepe foi campeão brasileiro dirigindo São Paulo. Então, o Rogério Ceni é um grande treinador. Eu acho que o Santos vai ter dificuldades muito grandes. O time do Cruzeiro é muito bom. O Rogério Ceni é um treinador muito inteligente. Eu acho que o Santos vai ter dificuldades. E o Cruzeiro, que é um time grande, um dos 4 que nunca caíram para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? Santos, São Paulo, Cruzeiro e Internacional. Santos, São Paulo, Cruzeiro e Flamengo. As pessoas falam da Chapecoense, mas a Chapecoense já jogou a segunda divisão. Então são esses 4 que nunca jogaram a segunda divisão. O Cruzeiro é um time grande, é um time que está lá embaixo, brigando na zona de rebaixamento. A gente já brigou ano passado, a gente sabe como é difícil. O Cruzeiro vai dar vida. Se o Santos quiser ganhar do Cruzeiro, ele tem que jogar mais do que ele joga na Vila Belmiro. Ele tem que jogar mais do que ele joga nos últimos jogos. Porque o que sobrou para o São Paulo, que faltou para o Santos, foi o que decidiu o jogo da última semana. O São Paulo teve mais vontade de ganhar que o Santos. No futebol ganha quem tem mais vontade. Às vezes tem azar, a sorte, mas aquele jogo mostrou na cara quem teve mais vontade. O apetite do segundo tempo do São Paulo foi maior que o apetite do Santos. E o futebol se resume no segundo tempo. O que adianta? Eu cobrindo pelo lance, eu cobri um Palmeiras e Clube Vasco, no Parque Antártico naquela época, que o Palmeiras saiu ganhando de 3-0 na final da Copa América do Sul. Voltou para o segundo tempo, achou que já tinha ganho o jogo. O Vasco meteu 4-3 e levou o Vasco tinha Romário. Então, ganha quem tem apetite. Segundo tempo. Não adianta, nós podemos meter 5 no primeiro tempo. Se no segundo tempo você meter 6, você perdeu o jogo. Eu acho que o Santos pode sim fazer uma boa partida, desde que tenha gana. Vamos ver qual vai ser a vontade do Santos, se vai ser maior que a vontade do Cruzeiro. O São Paulo precisa saber fechar a casinha e saber jogar clássicos. Aldo, eles já sabem jogar contra o Corinthians. Contra o Corinthians, o jogo do Santos encaixa. Encaixou. O Santos esse ano fez, já se não me engano, 4 jogos contra o Corinthians. Ele encaixou os jogos contra o Corinthians. Apesar de termos sido eliminados pelo Corinthians, foi nos pênaltis. Mas foi um jogo onde foi um massacre de um time só. Mas realmente, falta ele entender um pouquinho mais. Falta ele colocar a raça argentina no time do Santos em alguns jogos. Essa é a minha opinião. Boa noite para o Danilo Santos. Luiz Carlos Siqueira. Manda um abraço para o meu pai Aparecido, que mora em Ribeirão do Pinhal. Um abraço, seu Aparecido. Aí do Ribeirão do Pinhal. Um abraço para o Zenilton Pinheiro, Adílio Ramos. De Foz do Iguaçu, aquele abraço. O Aldo Ferreira. Eu achei nosso time do Sub-20 do Santos muito fraco. Aldo, o time Sub-20 do Santos não está ganhando de ninguém. Ele está aliás, as categorias de base do Santos ano passado só passaram um vexame. Esse ano, as categorias de base do Santos todas se classificaram para a segunda fase do Campeonato Paulista. Vamos ver no Brasileiro. Faz uma péssima campanha o Sub-20 no Santos brasileiro. Uma péssima campanha, uma campanha horrorosa. Toninho Santista, boa noite. O Matheus Silveira. O Cueva pode ser usado como moeda de troca, ou pelo menos o fato dele muito ser emprestado não pode? Quem é esse jogador? O Botafogo teve o interesse, só sondou o Santos por empréstimo, com o Santos ainda pagando o valor, pagando parte do salário dele. O problema é quem vai pagar o Cueva. É isso que eu quero saber, Matheus. Quem é que vai pagar esse... Enquanto os clubes não tiverem... O clube, infelizmente, vai ser clube empresa, precisa ter dono. Eu queria que o Santos tivesse um dono, porque o dono vai cobrar. E a gente vai cobrar do dono.
Agora vai cobrar do Pérez. O conselho vai lá cobrar. É tudo mesmo, estão todos ali, ó, estão todos, alguém sempre quer alguma coisa por trás. O clube precisa ter um dono. Olha o que faz o PSG agora, nessa altura, com o Neymar. O Neymar pintou e bordou onde ele quis. O PSG pôs ele para treinar e falou assim, eu não sei se eu quero negociar você com o Barcelona. Eu gostaria que o Santos tivesse um dono. Eu gostaria que fosse um dono que gostasse do Santos. Para poder fazer, para poder ter a vontade de fazer boas coisas. Porque eu não acho que foi boa a intenção trazer o Cueva. Porque não é possível o Cueva ter pago, o Santos ter pago 26 milhões de reais no Cueva. Vai deixar para outro presidente pagar. É uma crítica que eu faço, sim. Tem que ser feito, tem que cobrar, sim, a contratação do Cueva. Giovanni Mota, boa noite. Pergunta, o Paulo Autuori vai ser bom para o Santos? Cara, Giovanni, eu vou te falar que o Paulo Autuori teve na minha lista dos 5 piores treinadores que eu vi dirigir o Santos. Para quem não sabe, o Paulo Autuori dirigiu o Santos há muito tempo atrás, ele foi péssimo no Santos. Mas o Paulo Autuori é um dos caras mais íntegros do futebol. E o que a gente precisa nesse mundo de hoje é integridade. Tomara que seja bom para o Santos, acho que vai ser sim muito bom para o Santos. O Kennedy fala em emprestar o Cueva para o Cueva, às vezes ele joga lá e se valoriza. E a gente vai pagar o salário, Kennedy, de 600 mil? Eu não emprestaria, não. O Mário Pereira de Londrina, aquele abraço. O Zaqueu Pereira, o Uribe vai no mesmo caminho do Cueva. Cara, não posso falar isso, Zaqueu, porque o Uribe, pelo menos, ele treina com vontade. O Uribe, ele tá tentando buscar o espaço dele, ele pode ser que seja um jogador limitado. Como eu acho o Cueva limitado também, tá? Ele é um bom jogador, mas é limitado. Bem limitado. Eu, por exemplo, gostava mais do Alan Patrick do que Cueva. E era menino da Vila, tô dando um exemplo. Agora, por falar mal do Uribe, eu prefiro aguardar, né? Eu acho que não teve a chance. O Robinho seria uma boa opção para o ano que vem? Porque a torcida fala muito dele ultimamente, pergunta o Cláudio Brito. Cláudio, vou dar a minha resposta curta e grossa, tá? Não vou entrar muito no tema Robinho. Robinho, para mim, é uma boa sempre. Robinho é o maior jogador, para mim, da história do Santos depois do Pelé. Porque o Santos ficou 18 anos sem ganhar um título. O Robinho fez, ele colocou a bola debaixo do braço e falou, deixa que eu vou decidir isso aqui. É o meu ídolo? Não é meu ídolo. O maior ídolo que eu tenho é o Giovani, mas eu coloco o Robinho como um dos 5 maiores jogadores da história do Santos. Então, eu acho que ele é sempre bem-vindo. Um abraço para o José Maria Souza, de Itapeva. O Luciano Evangelista, um abraço. E ele fala, acho que não precisava expor a situação do Cueva, agora acho que não vamos valorizar e ninguém vai pegar o que o Santos vai pagar. É isso que eu acho, Luciano. É por isso que eu falava aqui, eu achava que tinha que ter mais uma chance para o Cueva. Agora que colocaram isso, eles puseram isso, só posso falar uma coisa, eles estão de brincadeira com a gente. O Mário Pereira brinca aqui, empresta ele para o Noroeste de Bauru. Se ele pagasse o salário, eu emprestava. Quero ver pagar o salário. O maior salário do Santos, 600 mil reais. Michel melhor que Cueva. O Michel, né? O Micael, não sei como é que fala o nome desse jogador, do Goiás. Teria sido uma aposta melhor. Se ele é melhor, eu não sei, mas é uma aposta melhor, pelo menos. O Toninho, fala para mandar logo embora esse peruano. Toninho de Piracicaba. Temos que emprestar o Cueva para o Noroeste, brinca aqui, Cueva tem que sair logo. Mas ninguém quer, Giovanni, não adianta. Manda aquele boa noite para o Pedro Peixoto de Americana, o Luiz Carlos Siqueira, o Brian Ruiz está no mesmo caminho do Cueva. O Brian Ruiz, para mim, a situação é até pior. Porque o Brian Ruiz, na verdade, aí não é um erro da diretoria do Santos. Todos nós queríamos o Brian Ruiz. Ele realmente não deu certo no Santos. Chegou o São Paulo, ele foi treinar, ele não aguentou a carga de peso e pediu para ser negociado. Pediu para rescindir o contrato, na verdade. Na hora de rescindir o contrato, o empresário dele chegou e falou, opa, peraí, você vai rescindir o contrato, mas você vai para onde? Já não tem para onde? Então segura aí. Ele está lá, treinando, ganhando 500 pau por mês, não tem ninguém interessado. Esse é o Brian Ruiz. O Cueva, só Brian Ruiz e Cueva dá mais de 1 milhão por mês, 2 gringos que não tem. Aliás, a minha crítica aqui, a outra crítica que eu ia fazer ao São Paulo, eu lembrei agora. Aqui há 2, 3 semanas, vocês colocavam o nome de um volante que podia vir da Argentina, nem sei o nome do cara. Algum outro veículo tinha dado, não quero falar mal do veículo, jornalista. E aí eu falei aqui, mas para que outro gringo? Eu espero que não. Agora o São Paulo ele fala que quer ter 4 ou 5 gringos. Agora ele fala isso, só ele pediu 6 ou 7. Agora ele fala isso, não tem como ter mais de 5 gringos em campo. É inconcebível você ter mais de 5 jogadores então gringos no elenco. O Santos tem, se eu não me engano, 8 ou 9 gringos. Vamos começar. Nogueira, zagueiro.
Aguilar, Cueva, Brian Ruiz, Soteldo, Derlis, Uribe, só aí deu 7. Tem mais o Poroso na base, que tá pedindo passagem para jogar, tentar no profissional, o zagueiro equatoriano, que foi destaque por onde passou, mas esse não sobe. O Giovanni pergunta, Cueva já voltou? Não, Cueva nunca chegou, essa que é a verdade, né, Giovanni? O Orivaldo Seco, que de Itanabi, fala que o Santos Sub-20 só leva ferro, é isso? O José Luiz Freitas, por que o Santos não manda o Cueva, o Brian Ruiz, o Jobs, o Uribe pro time turco, quando está o Robinho e traz de volta o craque das pedaladas? Porque ninguém é burro de querer esses 5, esses 4 que você falou, José Luiz. Cristiano de Miranda, pega o Micael do Goiás. Cristiano, hoje a gente não tem que pegar ninguém. Eu estou primeiro preocupado em me livrar dessas buchas que nós temos lá. Tanto jogador encostado, ganhando tanto. Pérez fala que o Cueva foi indicação do São Paulo. É verdade? Verdade, Aurélio. Pelo menos é isso que nós temos a informação. O São Paulo nunca desmentiu. Foi indicação do São Paulo sim, mas a culpa não é só do São Paulo. Porque se eu falo para o meu chefe que eu quero andar agora de blazer, quero que ele troque o gol, que ele paga para uma blazer, ele vai trocar? Então quem tem que ver é o chefe também, né? Que assina o cheque lá, né? Santos precisa ter mais raça dentro de campo. Também acho. Quem fala é o Deca Dias. Manda um abraço. Eu estou mandando um abraço pro pessoal de Londrina, do Paraná. Santos é a torcida imensa do Paraná, gente. Obrigado pelo prestígio aí do Diário do Peixe. Estou azedo hoje, mas tem que estar azedo. A derrota para o São Paulo. Eu esperava, eu quero ser muito sincero com vocês. Eu falei aqui que o Santos ia ganhar de 1-0, gol do Marinho. Não estava tão otimista, mas a gente tem que ser otimista. Tem que pensar para frente. Pô, como é que eu vou ter... Se eu faço um canal do Diário do Peixe pensando só em falar para Santista, eu vou ser pessimista, vou ser otimista. Mas eu achava até que uma derrota... Analisando a rodada, se o Santos tivesse conseguido empate no Morumbi, era um bom resultado. E o Palmeiras estivesse ganhando o Bahia, que era uma provável situação, a situação do Santos ia ser até menor. A diferença de pontos para o Palmeiras ia ser só de 2 pontos. A rodada em si, até que ela foi boa para o Santos. Porque o Palmeiras não ganhou, o Flamengo ganhou, o São Paulo ganhou, mas o Corinthians e o Inter não ganharam. O Atlético Mineiro ganhou lá embaixo, mas tudo bem. A rodada até que foi boa. Mas não dá, é o time aí ganhando São Paulo. Vai para o intervalo ganhando. Volta e toma uma virada que tomou. A forma como o Santos se posicionou no segundo tempo foi uma coisa lamentável. O Toninho aqui agradecendo o comentário. É isso aí, Toninho. Vamos meter ferro nesses caras. Não dá para falar bem, não. Se tem que falar mal, pode falar, pode procurar, pode procurar o que for aqui. Eu sou jornalista que faço um canal do Santos. Eu tenho que falar bem ou mal do Santos. Eu acho que foi muito mal feita essa contratação do Pérez, do Cueva por parte do Pérez de São Paulo. O Giovanni Bottom sumiu. Até tudo que parece, por enquanto, né? O José Luiz Freitas fala que o centroavante da Chape é menos ruim do que esses que estão no Santos. E o Rodrigão, que tá indo bem pra caramba no Curitiba. Quero mandar uma boa noite pro Pedro Peixoto, de Americana. O Giovanni Mota fala, o Santos tem que ganhar do Cruzeiro. Vai ser difícil, até porque o Cruzeiro colocou o preço pro torcedor de R$4 do ingresso. Eles vão lotar o Mineirão. Eles estão animados, trocaram o treinador. O elenco não aguentava mais, parece que o Mano Menezes. Trocaram o treinador. Veio quem o elenco queria, que era o Rogério Ceni. O Rogério Ceni está com sangue nos olhos. Eles vão ter casa cheia. Primeiro jogo do Rogério. Vai ser difícil, viu? Vai ser bem difícil. O Ângelo Silva fala que tá travando. Vou mexer aqui, Ângelo, para ver se melhora. Obrigado pela dica. Deixa eu mexer aqui. O Roberto Rodrigues fala, São Paulo é culpado sim de perder para o Palmeiras. Escalação errada contra o São Paulo. Escalou o time errado de novo, só mudando toda hora. Concordo com você, Roberto. Não gostei de 3 zagueiros. Aliás, eu não gosto de 3 zagueiros. Para mim, zagueiro demais é futebol feio. E zagueiro demais é... Quem tem muito zagueiro é porque não tem qualidade. Só não tem mais qualidade do que muito zagueiro aí. Mandou um abraço para o pessoal de Niterói, do Robson Martins. Um abraço para o Luiz Carlos Siqueira. Se o Santos emprestar ou vender o Jobson para o Cruzeiro, vai levar calote por não paga ninguém. Isso é verdade também, Robson. O Cruzeiro, no passado, ficou devendo um jogador para o Santos, depois fizeram um acerto, mas o Cruzeiro é um time que não anda com as melhores situações financeiras. O Pedro Lima fala, assistir o jogo sub-20, não se salva ninguém. Tudo jogador ruim. Não duvido não, viu, Pedro?
Eu quero mandar um abraço pro pessoal da torcida jovem de Taboão da Serra e para o Rogério de Brito, faz 52 anos. Um abraço. Para a Deca Dias, que ela fala que o Uribe também não vira nada. É um caso perdido, acho que é muito pouco tempo, vamos aguardar ainda, teve pouca chance. São Paulo tem mais méritos que deméritos, mas não vem querer ser a última bolacha do pacote, não. O Santos é bem maior que ele. Assina embaixo, Ângelo. Concordo com tudo que você falou. Mandar uma boa noite para o Ayrton Alves, o Carlinhos Lima. Ele fala: Aguilar fora, Vitor Ferraz não pode ficar no banco, o São Paulo está com muito mimimi. E um bom técnico, mas está faltando humildade, já estou me enchendo. A gente não quer ver perder clássico, a gente está irritado mesmo. Eu estou chateado com vocês, sou jornalista, mas estou irritado também, estou pé da vida. Eu quero mais um espírito mais aguerrido, eu quero um espírito mais argentino que um espírito de ficar só jogando bonito. O Cristiano fala que o Mikael joga muito. Um abraço para o Luiz Fernando Curucci, meu parceiro da faculdade. Pô, só não pode jogar toda hora, ficar mudando tática, aí jogador, na minha perspectiva, às vezes fica perdido. Inventa muito, fala o Danilo Henrique. O Kleber Gladiador, que está sempre aqui, aquele boa noite. O Robson também está sempre aqui, boa noite. O Ayrton Alves. O Wesley Sub-20 foi profissional mesmo, é bom de bola ele. O Ayrton, o Wesley está sendo aproveitado aí pelo São Paulo, né? Foi chamado, vamos ver. Vi pouco o jogo dele, meteu alguns gols aí no Sub-20. Vamos ver como é que vai ser. Ainda é precoce, eu posso dizer para vocês. Já acompanhamos alguns jogos dele. Tem potencial, mas vamos ver se vai vingar. Uma coisa é jogar no Sub-20, outra coisa é jogar no profissional. Não vamos nos distrair, vamos manter o foco no campeonato. Contratar para o pessoal da torcida só dá errado. Fala o Cláudio Aparecido, concordo, Cláudio. Rodolfo Ramos. Acho que vai ser bem difícil esse jogo domingo, 1-0 para nós, quando eu acho que vamos ser campeões, mas aparece esse tipo de coisa. 1-0 é goleada, Rodolfo. Vamos para cima do Cruzeiro, vamos ver. Vou dar meu palpite aqui, porque na quinta-feira, amanhã a live do Giovanni, na sexta-feira o Giovanni, meu sócio. Amanhã a live é com o Giovanni e com a Isabel, do Imparcialmente Santista. E sexta-feira é o Giovanni sozinho. Eu quero fazer sexta-feira, mas não vou poder. Então eu vou dar meu palpite aqui depois, no final, sobre o meu palpite de Santos e Cruzeiro. Cruzeiro e Santos, na verdade, o Mineirão 4 da tarde no domingo. São Paulo não ficamos até o final do ano. Para essa escalação, só provocar Cueva fora, Brover Ruiz fora, Aguilar fora. Quem falou foi o Carlinhos. O Robertinho Ronaldo. Cueva fora, pelo amor de Deus. Tiraram o Elano para contratar Paulo Autuori para acabar. Fala o Cristiano Miranda. Não, Cristiano, o Paulo Autuori tem... Esse ponto eu vou discordar de você. O Paulo Autuori, ele tem experiência no futebol. Ele é um cara que tem seus conceitos e é um cara muito íntegro. Gostei da contratação do Autuori. Não gosto porque eu acho que a minha crítica é que às vezes talvez ele receba um salário alto demais. Não sei qual é o salário dele. Espero que não seja esses salários exorbitantes do futebol brasileiro. Mas ele é um cara profissional. Cadê aquele número para todas as notícias sobre o Santos? Cleber, está falando do número do Diário do Peixe, é isso? Para você mandar? Vou mandar aqui no final para você. Quais as boas do Peixão hoje? As boas hoje, Fernando Henrique. O Santos contratou um novo analista, né? Um cara de análise de desempenho, é o William Tomás, ele veio ele trabalhou muito tempo no Atlético Paranaense. O Sub-20 do Santos perdendo no Campeonato Brasileiro para o São Paulo, 3-1, vive situação melancólica no Campeonato Brasileiro. Sub-20, as Sereias da Vila jogam agora à noite a primeira partida das quartas de final do Campeonato Brasileiro contra a Ferroviária, jogo lá em Araraquara. Além disso, né, o Paulo Autuori deu coletiva hoje, ele falou sobre padronizar o estilo de jogo do Santos. Temos também notícia do Délis Gonzalez, que vai entrar daqui a pouco. Tem muita notícia do Santos hoje, viu? Aquele Uribe que tem que sair, o cara ruim da peste, fala o Edinho Silva. O Maurício Pedro Dias, não concordo em deixar o Marinho na reserva, não tem sentido. Meu ataque seria Soteldo, Marinho e Délis. Mas o Sacha vive um grande momento, difícil tirar o Sacha agora, hein? O Felipe Castro falou que eu acho do esquema com 3 zagueiros. Eu acho péssimo, ainda mais no Santos. O jeito que o Santos joga, não dá para jogar com 3 zagueiros. 3 zagueiros era lá atrás para Muricy Ramalho no São Paulo. Hoje eu acho que o futebol não encaixa mais com 3 zagueiros. Um jogo e nunca uma coisa. Mas não jogar os principais jogos como ele está colocando. Por que demora tanto para o Pérez conseguir um patrocínio master? Será que é tão difícil assim negociar com uma empresa? Matheus, o futebol brasileiro não vive um momento tão feliz assim. O Santos, menos ainda, apesar de estar liderando o Campeonato Brasileiro. Então, está difícil realmente conseguir patrocinadores.
O Pedro Lima pergunta se o Jobson está indo para o Cruzeiro. Não tem uma informação. A informação que temos é que o Jobson é jogador do Santos, está sendo relacionado às partidas. O Cruzeiro não chegou nada oficial para o Santos do Cruzeiro. Rodrigo Delgado Dias está sempre aqui, do Espírito Santo do Pinhal. Obrigado, Rodrigo. Luiz Carlos Siqueira, manda aquele abraço para todo mundo. O Kleber Gladiador fala que vai ser uma pedreira o Cruzeiro no domingo, também acho. Obrigado, Joana Barboso, do Sumaré, está sempre presente. O Leleco, Santos está acomodando com a liderança. Nó com o São Paulo, deu para perceber. Os jogadores do São Paulo estão bem mais ligados, também acho. Não estou dizendo que estamos acomodados, mas eles estavam mais ligados que a gente. Empate com o Cruzeiro é bom resultado para mim, fala o Maciel Mack. Não acho ruim também não, viu, Maciel? Não acho ruim, não. O Luciano Evangelista, acho que teve que colocar nesses jogadores para jogar mesmo. Quem não rende nos treinos, caso do Jobson, Coelho e Brian. Se os caras não estão rendendo, não dá para jogar não, viu, Luciano? Gente, quero agradecer a todos vocês aqui. Eu li a maioria das perguntas. Aqui está o Giovanni Mota, fala Santos 2-0. O Rodrigo Mineiro fala Santos 3-1. Torcida do Santos em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Vamos acompanhar domingo, Santos e Cruzeiro, 4 horas da tarde no Mineirão. Eu acho que o empate não é um resultado ruim. Eu estou confiante que o Santos pode sim ganhar no Mineirão. Eu vou dizer aqui, Santos 1-0. Vou aplicar gol do Sotel do Santos 1-0. Vamos com tudo. Mandar um abraço pro Douglas Porto. Douglas, radialista, que toda segunda-feira está fazendo aqui. Estamos transmitindo das 7 às 8 da noite o programa do Douglas. Parceiro aí de Santos. Santista doente, Douglas Porto está aqui na área. Gente, quero agradecer a todos vocês. Até a próxima. Respondendo a última pergunta aqui do Lewandowski, do Douglas. O Gustavo Henrique vai renovar? Está em brolho essa renovação. Nada por enquanto acontecendo. Vamos aguardar. Um abraço a todos vocês. Um abraço ao Wagner, meu parceiro, que sempre acompanha também aqui as lives do Diário. Um abraço, gente. Até a próxima.